Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Cinepoint. Hoje estou aqui para vos falar um bocadinho de Evil Dead Burns, o novo filme da franquia Evil Dead. Let's go! O filme que estreou agora, 2026, há poucos dias, já está disponível então no cinema e é o novo filme desta franquia que já vem lá desde trás dos anos 80. Evil Dead é uma franquia que começou com uma trilogia, com Bruce Campbell e o realizador Sam Raimi, que acaba por ser o grande criador de todo este universo. E esta franquia começa então com essa trilogia, depois lá pelo meio, aliás, depois para de ter filmes durante vários anos, tem uma série de videojogos, tem banda desenhada, tem uma série de coisas, ou seja, uma franquia que foi-se construindo por outros meios e, eventualmente, em 2013 volta a ter um filme, uma espécie de reboot com Fede Alvarez como realizador, que é um filme surpreendentemente interessante. Depois passa mais uns aninhos completamente em hiatos e volta em 2023, julgo eu, com Evil Dead Rises, que é então a nova linha de Evil Dead lançada nesta década, basicamente. Tivemos então este Rises, temos agora o Burn e vamos ter o Wrath ou no próximo ano ou daqui a 2 anos. Ainda não há uma certeza absoluta da data de lançamento desse aí, que será uma prequela, atenção, a tudo isto. Mas pronto, estes dois, o Rise e agora este, seguem mais ou menos a mesma linha em termos de estética, apesar de serem filmes bastante diferentes. Eu gostei bastante do Rise, acho que é um filme diferente e tem um estilo de realização interessante para aquilo que está a contar. Tem os seus problemas, não é um filme perfeito, mas Lee Cronin acaba por criar ali algo de interessante e a sua linha, a linha do realizador, o Lee Cronin, acaba por ser bem afincada ali, tanto que o novo filme dele, A Múmia, que saiu no início deste ano também, acaba por ter muito dessa vibe associada. Agora, este Burn, e deixa-me começar por dizer que é interessante como Evil Dead é uma saga que não perde propriamente qualidade, o que é super interessante, porque é provavelmente uma das franquias com maior consistência no cinema, em termos de terror, em termos de qualidade. Não é que algum deles seja um filme extremamente incrível, mas são filmes que vão do bom ao muito bom. Não há propriamente nenhum que eu possa dizer, assim de repente, que seja um mau filme. Ok, vocês podem gostar mais de um do que do outro, percebo, aceita-se perfeitamente, mas não há propriamente nenhum, desde a trilogia original até estes novos filmes, desde o de 2013 e agora estes dois novos, acho que todos eles conseguem manter um padrão de qualidade bastante interessante. E se eu disser agora, por exemplo, este aqui está entre os menos favoritos, ou melhor, está entre os piores do Evil Dead, isto, ao fim e ao cabo, mesmo que eu diga isso, é dizer que é um filme bom. Isso é interessante, porque realmente a Evil Dead consegue manter bastante bem a sua qualidade desde o primeiro filme até agora este último. Isso é curioso e é uma franquia que tem que se dar o valor, apesar de eu achar que seja uma das, talvez, das que se dá menos valor de todas estas franquias que foram lançadas naquela altura, e falo dos Sexta-feira 13, do Nightmare on Elm Street, por aí fora. Dessas franquias todas, Evil Dead acabou por sair daí também, nunca se tornou uma daquelas franquias de terror slasher a chegar a 9 filmes, ou um número assim louco, mas já vai com um bom número de filmes. Aliás, vamos neste momento no 6º filme, né? Tem a série, já tem bastante conteúdo e acaba por ser, eu sinto, pelo menos aqui ao meu redor, eu sinto que é uma franquia que acaba por ficar mais esquecida no meio de todas as outras. Mas, pronto, de qualquer das formas, Evil Dead Burn, que é o que nós estamos aqui para falar, gostei muito de algumas liberdades criativas que foram dadas aqui, em termos de realização, não tanto em termos de história, ou assim, pronto, isso a história é o que é, aqui não há propriamente, isto não é um reboot, não é um remake, não é nada, por isso é tudo criado novo, por isso não há aqui questão de liberdade criativa, é a história que é, mas em termos de realização, gostei muito da forma como foi feito, porque
apesar de tentar seguir uma linha estética do filme anterior, do Rise, como eu já disse há pouco, é um filme bastante diferente em termos de realização. E eu gostei muito de várias montagens criadas neste filme. Há uma em particular, lá bem para a frente no filme, quase podemos dizer que já é a última parte do filme, o último ato do filme. Há ali uma montagem que eu gostei imenso. Eu acho que foi feito um trabalho incrível de câmara, um trabalho incrível de realização, um trabalho incrível de até mesmo, não só da realização em termos de planos e de visão, não é? Da montagem da cena, mas também da própria realização dos atores na cena, de onde é que eles estavam, do posicionamento, é uma sequência tão louca e tão bem construída que para mim, sem dúvida, a minha favorita do filme. Dura um bom tempo e tudo nela está impecável. É quase, não sei se foi gravada dessa forma, mas se não foi, parece que foi, gravada toda num único shot, ou seja, num único take, tudo a acontecer enquanto a câmera vai movimentando-se ao longo do cenário e tudo vai acontecendo à volta da câmera, e é uma cena bastante, até ainda longa, e que funciona muito, muito bem, e está exatamente dentro da essência que é toda a realização do filme, e não parece deslocada do resto do filme, o que é muito interessante, tendo em conta como ela foi feita, ou pelo menos como parece que foi feita, e eu acho que encaixa muito bem e funciona mesmo muito bem. E eu gostei muito da realização deste filme. Acho que este realizador, que eu não conhecia, não sei o que é que ele fez antes, estou curioso para saber um bocadinho mais sobre a história dele, mas é sem dúvida, ou se calhar até sei alguma coisa que ele fez antes. Tenho que descobrir um bocadinho mais sobre a história dele para perceber. Mas eu não conheci, o nome não me disse nada quando vi, e sem dúvida que faz aqui um trabalho muito bom, muito interessante e que funciona muito bem para este filme. O filme tem um ritmo altamente gigante. É sempre a acontecer alguma coisa. Não há pausas, não há... Não quero com isto dizer que não há momentos de contar a história e de explorar a história que estão a tentar ali apresentar. Esses momentos existem, mas está sempre a acontecer alguma coisa. Não há propriamente... Aliás, o filme anterior, o Rise, é exatamente assim também. É um filme que, logo à partida, tudo começa a acontecer e depois é sempre a acontecer alguma coisa até ao fim. E num filme de terror deste género, slasher, muitas vezes... não é? Gasta-se aquele tempo a contar aquela introdução e não sei o quê, e depois começa então as coisas a acontecerem, seja lá o que for, e começa a haver a ação, até culminar na batalha final. E aqui é a mesma coisa, mas começa muito cedo, logo desde os primeiros segundos. E o filme nunca perde esse ritmo e consegue mantê-lo até ao final. E isso é interessante. É um filme perfeito? Não. É um bocadinho como o Rise. Eu acho que tem muita coisa que funciona bem, tem algumas coisas que não funcionam tão bem. Por exemplo, aquilo tem tipo uma espécie de boss, não é? Tipo, o inimigo final que tem que eliminar no fim, como a maioria deste género de filmes, e no Rise também tinha isso. Mas tanto o Rise como este, aliás, voltando um bocadinho atrás, a trilogia do Evil Dead tem o personagem, o Ash, não é? Tem a personagem principal, que é o Bruce Campbell, e esse personagem dá, vamos dizer, uma espécie de alma ao filme, dá ali tipo um detalhe único ao filme. E está tudo a acontecer, não é? Estão os acontecimentos todos a existirem em torno, naquela história, naquela narrativa, mas é ele que acaba por carregar a parte central do filme, a parte que nós nunca sentimos que falte algo, se é que me consigo explicar bem. Isto é um bocado difícil quando entramos neste campo um bocadinho mais, não tão concreto, não é? Quando estamos a falar destas coisas entramos num campo um bocadinho menos concreto. Mas era mesmo isto que eu queria dizer, ele é que leva ali aquele ponto principal do filme em que nunca nos fica a faltar nada. Porque está tudo a acontecer em parte de terror, de slasher e assim, e depois temos aquele personagem que
é o foco, está tudo à volta dele e nós conseguimos sentir que não falta nada. Isto é assim na trilogia original, é assim naquele filme de 2013, também tem isso, não é com o Ash, mas é com a miúda que eu já não me lembro qual é que é a relação dela com se é filha, provavelmente, deve ser filha, qualquer coisa assim do género. Mas pronto, não interessa também, não é relevante para aqui. No Rise e neste não existe isso, não há propriamente essa personagem, apesar de termos personagens que fazem um bocadinho esse papel. Tivemos no Rise a mãe, que acaba por ser a vilã do filme, digamos assim, e aqui temos a principal, não é? A personagem principal, que acaba por estar envolta em toda aquela confusão, que é uma atriz francesa, que eu julgo que nunca vi nada dela, mas também sem certeza absoluta, e ela, primeiro ela está muito bem, e eu acho que ela faz um papelão enorme. Aliás, todos eles estão bem, não há nenhum que se possa dizer que esteja mal naquilo que o filme oferece. Mas ela, sem dúvida, está em destaque. E eu acho que ela faz tudo muito bem, mas falta-lhe esse lado. Falta-lhe aquele lado de ser um personagem como era o do Bruce Campbell. Eu acho que falta isso. E esse, para mim, é um dos principais problemas do filme. Com isto dito, eu acho que o filme é muito interessante, encaixa perfeitamente neste universo Evil Dead, funciona muito bem nesta nova linha dos filmes. Estou muito curioso para saber o que é que eles vão fazer no Wrath, sendo uma prequela, e estou curioso para perceber onde é que isto vai conectar com o que está para trás. Este é sem dúvida um dos filmes que conecta mais com tudo o que é do universo Evil Dead. E isso é fixe, porque tivemos aquela espécie de reboot, que não é bem um reboot, ou melhor, não é um remake, é um reboot, assim é que é, não é um remake, é um reboot, porque não se perde do que está para trás, simplesmente começa-se de novo, entre aspas, mas não há propriamente não substituíram o Bruce Campbell, ele continua a aparecer exatamente como antes, simplesmente começa-se ali de novo, e agora estes dois filmes estão a tentar fazer coisas diferentes. Todos eles acabam por ser um bocadinho filmes independentes dentro do universo, mas isso não é um problema, funciona bem, e acho que Evil Dead Burn é uma grande entrada na franquia. Se me perguntarem onde é que eu me meteria se fizesse um ranking, provavelmente continuava a meter a trilogia original à frente, talvez estes três últimos talvez os metesse atrás, mas lá está, nenhum deles eu consigo dizer propriamente, como eu disse no início, esta franquia é muito consistente em termos de qualidade, e vamos do bom ao muito bom, e quando estamos a falar de uma linha tão ténue de qualidade entre 6 filmes, é difícil, não é, ranqueá-los sem que pareça estranho eu dizer este está em primeiro e este está em sexto, apesar de, em termos de nota, eu dava-lhes praticamente o mesmo aos 6. E isso é interessante, é muito interessante, eu acho muito interessante isto nesta franquia. Digam-me nos comentários que franquias é que vocês consideram assim. Atenção, isto não deixa de ser uma opinião pessoal para mim, esta questão da qualidade da franquia. Obviamente, há pessoas que podem não gostar de alguns deles e dizer, não, como é que é possível estar a dizer isso, porque este filme, o Evil Dead 2 é horrível, ou o Evil Dead Rise não presta, ou isto ou aquilo. Isto é uma opinião pessoal, como é óbvio, mas digam-me nos comentários se têm assim, alguma franquia que achem para vocês que nunca perdeu a qualidade, que conseguiu manter uma consistência muito boa do início ao fim e que continua a ser um grande filme, mesmo depois de saírem 4, 5 e 6. Obviamente que, atenção, tipo, MCU não vale, porque obviamente que a MCU já conseguiu ter uma série de filmes seguidos a terem muito boa qualidade, mas isso não conta porque isso é um universo estendido, por isso não conta aqui para esta ideia. Aqui estou a falar mesmo de franquias. Vamos imaginar assim, se estivermos a falar da MCU, temos que falar, por exemplo, Iron Man só os filmes do Iron Man, ou só os filmes do Capitão América, ou só os filmes dos Avengers, pronto, coisas assim.
Só para deixar claro aqui as regras do jogo. Não é que haja propriamente regras, podem dizer aquilo que quiserem, obviamente. Mas deixem nos comentários outras franquias que achem que não tenha perdido qualidade no meio de tantos filmes que têm lançado. Para mim, esta aqui é sem dúvida, e principalmente no terror, sem dúvida, uma delas. Eu fico por aqui. Se já viram Evil Dead Burn, digam-me o que é que acham nos comentários, o que é que acharam deste filme, se gostam deste universo, se não gostam deste universo. E vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, malta. Até à próxima.